Glória a Deus. No Evangelho de Jesus Cristo, escrito por João, glória a Deus, no capítulo 19, aleluia, Senhor. Nós vamos ler do versículo 28 até o versículo 37, glória a Deus, até o 37, aleluia. Bendito seja Deus. Então, no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por João, no capítulo 19, e nós vamos iniciar a leitura a partir do versículo 28. Aleluia. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Isso, a partir do versículo 28 nós vamos começar a ler. Diz o texto aqui da palavra: a morte de Jesus. Glória ao nome do Senhor. Depois, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas para que a Escritura se cumprisse, disse: tenho sede. Estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre, e encheram de vinagre uma esponja, e pondo-a num isopo, lhe chegaram à boca. Glória a Deus. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. Glória a Deus. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Os judeus, pois, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto como era a preparação, pois era grande o dia de sábado, rogaram a Pilatos que se lhes quebrassem as pernas e fossem tirados. Foram, pois, os soldados e, na verdade, quebraram as pernas ao primeiro e ao outro que como ele fora crucificado. Mas, vindo a Jesus e vendo já morto, não lhe quebraram as pernas. Contudo, um dos soldados lhe furou o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Glória a Deus. E aquele que ouviu testificou, e o seu testemunho é verdadeiro. Ele sabe que é verdade o que diz, para que também vós o creiais. Porque isto aconteceu para que se cumprisse as Escrituras, que diz: nenhum dos seus ossos será quebrado. E outra vez diz a Escritura: varão aquele que se transpassaram. Glória a Deus, somente até aqui. Glória a Deus, amém, louvado seja Deus. Irmãos, está diante de nós, aleluia, mais uma vez a palavra do nosso Deus, nesta noite. Esta palavra vem, irmãos, para nos ensinar e para nos, bendito Deus, admoestar, irmãos, louvado seja o nome do Senhor. E também, irmãos, como todas as noites o Senhor tem mandado sua palavra, ela vem também nos constranger, irmãos, bendito seja o nome do Senhor. Aqui, irmão, no capítulo 19, nós lemos aqui a partir do verso 28, mas aqui trata, no capítulo 19 em si, ele trata da crucificação de Jesus, né? Louvado seja o nome do Senhor. E aí, irmãos, esta palavra desta noite, nós vamos falar sobre esta situação da crucificação e da morte do nosso Senhor Jesus, enquanto era homem, enquanto estava no corpo humano, né? No corpo mortal, no corpo corruptível, como nós. Glória a Deus. Então, irmãos, naquele dia, né, antes da morte do Senhor, quando estava já prestes ao Senhor ser preso, ser entregue na mão dos soldados de Roma e também na mão daqueles homens fariseus, religiosos, que acusaram o Senhor Jesus injustamente, glória ao nome do Senhor, era a Páscoa judaica, bendito seja o nome do Senhor. Irmãos, e Jerusalém, glória ao nome do Criador, já estava, irmãos, numa atmosfera bem parecida com a do carnaval, irmãos. Era festa, era alegria, o povo estava alegre, feliz, bendito seja o nome do Senhor. No entanto, irmãos, nosso Senhor Jesus, aleluia, ele foi entregue, inocente entregue, irmãos, para ser crucificado, para ser julgado primeiramente, glória ao nome do Criador, e para ser julgado, irmãos, bendito seja o teu nome, bem na época da Páscoa, irmãos, aleluia. Irmãos, dentro desse contexto que nós acabamos de falar, né, Jerusalém,
em festa, né? Aquela atmosfera de carnaval, muita festa, muita alegria e tudo mais. E dentro desse contexto, irmãos, há um contraste que nós devemos considerar nesta palavra, que é, irmãos, a injustiça humana, pois aqueles homens, irmãos, acusaram o Senhor Jesus injustamente, glória ao nome do Senhor, como nós lemos aqui no texto. Ele foi, bendito Deus, entregue na mão dos soldados, não é, irmãos? E também foi julgado, irmãos, por Pilatos, que era o governador daquela época. Irmãos, e os judeus estavam presentes lá no julgamento e o acusavam o tempo todo, irmãos, acusando o nosso mestre, glória a Deus, de ter dito que ele era Deus, e também por ter dito, irmão, que ele era o rei dos judeus. Mas o reino que o Senhor falava, irmão, não era o reino da terra. Aqueles homens, irmão, não tinham, glória ao nome do Senhor, se a Irmandade me permite usar esse termo, eles não tinham bagagem espiritual para compreender, irmãos, aquilo que o Senhor falava. Glória ao nome do Criador. E por isso, irmãos, eles não entendiam o que o Senhor dizia, e eles achavam que o Senhor Jesus estava querendo estabelecer um reino e se tornar rei dos judeus, aqui da terra, irmãos. Glória ao nome do Senhor. Então aqueles homens, irmãos, levaram essa conversas, irmão, essa coisa que o Senhor falou, olha, eu sou o rei dos judeus e tudo mais, eles levaram essa conversa, irmão, até Pilatos e até as autoridades daquela época, como o rei Herodes, e eles se preocuparam, irmãos, porque eles eram reis, eles eram, irmão, homens poderosos, que estavam, irmãos, nos seus poderes, nos seus cargos, bendito seja o nome do Criador. Então, irmãos, eles levaram essa conversa para lá, e isso muito preocupou, irmãos, o rei Herodes e também Pilatos. Por isso que Pilatos faz muitas perguntas, né? Nos versículos antes aqui do capítulo 19, nós vamos ver que Pilatos pergunta para ele, você é o rei dos judeus? E ainda pergunta para ele, e ele fala, tu o dizes? Porque eles não compreenderam, irmão, tanto os fariseus, como aqueles homens, irmãos, os saduceus, que são homens religiosos, que pertenciam ao templo, pertenciam à religião naquela época, não compreenderam, Senhor, as palavras do nosso Senhor Jesus. Mas bem-aventurado nós nesta noite, irmãos, que estamos ouvindo esta palavra, que nós entendemos a voz do nosso mestre, irmãos, louvado seja o nome do Criador. Nós entendemos a voz do nosso Senhor Jesus, irmãos, e é por isso, irmãos, que nós estamos na presença dele nesta noite, para mais uma vez, irmãos, aprender do nosso Criador, do nosso Senhor Jesus, irmãos. Louvado seja Deus, aleluia, o nome do Senhor. Irmãos, e esta palavra desta noite vem nos constranger com uma pergunta para nós, irmãos. Por que a cruz? Bendito seja o nome do Senhor. O que é esta cruz, irmão? O que a cruz revela sobre Deus e sobre nós, irmãos? Bendito seja o nome do Senhor. Glória ao nome do Criador. Irmãos, o Senhor Jesus, depois do julgamento, Pilatos entregou para ser humilhado, açoitado, irmãos, pelos soldados daquela época. E ele foi coroado, irmãos, bendito seja o nome do Senhor, com espinhos, uma coroa de espinhos, irmãos. Sabe o que isso significa, irmãos? Isso significa, irmãos, que aqueles homens, irmãos, eles perderam o respeito pelo nosso Senhor Jesus. O Senhor Jesus tinha falado que era rei dos judeus, irmãos, mas o reino que o Senhor falava era do reino dos céus, irmãos, e por isso eles fizeram a coroa de espinho, como está escrito no texto, aqui no capítulo 19, se nós lermos, depois os irmãos leem o capítulo 19 completo, para os irmãos entenderem essa parte, irmãos. Fizeram então, irmão, um deboche do Senhor, porque, você não é o rei dos judeus, então nós vamos te coroar, e colocaram uma coroa de espinho, irmão, de maneira que enterraram na sua cabeça, bendito Deus, e aquilo foi ferindo a sua cabeça, irmãos, e ele foi derramando então o seu sangue, glória ao nome do Criador. Então ele foi açoitado, irmãos, bendito seja o nome do Senhor, por aqueles soldados, irmãos, tomou, irmãos, ali, diz aqui o texto da palavra, né? Os estudiosos, irmãos, que estudam a palavra de Deus, eles disseram, irmãos, e eles relatam para nós, que o Senhor Jesus, irmãos, ele foi açoitado entre 33 ou 39 vezes, irmãos. Por que esse número quebrado, irmãos? 33 ou 39? Eu não sei se os irmãos já acompanharam
alguma obra, né, algum filme, alguma série, irmãos, do Senhor Jesus, os irmãos percebem que alguns filmes relatam os soldados batendo ali no ator que está representando a pessoa do Senhor Jesus. Eles relatam os soldados contando, não sei se os irmãos já viram isso, eles contam, por quê, irmãos? Naquela época, existia uma lei judaica, salvo erro, ou lei dos judeus, que todo criminoso, quando ele era entregue para ser açoitado e castigado, irmãos, eles não podiam tomar mais do que 39 chibatadas, irmãos, com o chicote. Então, por essa razão, os soldados contavam quantos eles estavam dando para não perder as contas, para não infringir aquela lei, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, e nas pontas daqueles chicotes, irmãos, era um chicote com várias tiras de couro, glória ao nome do Senhor, e nas pontas, irmãos, levava pedacinhos de ossos e também esferas, irmãos, metálicas, irmão. Imagina aqueles homens, irmãos, altos, como eram os homens, os soldados de Roma eram fortes, altos, irmãos. Então eles batendo ali nas costas do Senhor Jesus, irmãos. Bendito seja o nome do Criador, irmãos. Aleluia. E o Senhor foi brutalmente, irmãos, humilhado, açoitado, irmãos. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. E depois disso, irmãos, foi devolvido para Pilatos, para que Pilatos, bendito Deus, aleluia, decidisse o que fazer, se soltaria ou se prenderia o nosso Senhor. E a Irmandade sabe, aqui no capítulo 19 também relata, que Pilatos não aguentou a pressão do povo, então entregou o Senhor Jesus para ser, então, aleluia, para ser preso e crucificado na sequência, entregou e lavou suas mãos, covardemente, irmãos. Pilatos lava suas mãos, não aguentou a pressão do povo, bendito seja o nome do Senhor. Então ele dizia, Pilatos perguntava, quem que vocês querem que eu solte? Esse que é criminoso, que tem o nome de Barrabás, ou esse que está do meu lado aqui, que se chama Jesus? E o povo clamava com forte voz, irmãos, dizendo, solte Barrabás e prenda e crucifica Jesus. E Pilatos insistia, irmãos, a quem vocês querem que eu solte? Este homem inocente chamado Jesus, ou este criminoso chamado Barrabás? E o povo continuava clamando com forte voz, irmãos, solte, bendito Deus, Barrabás, glória ao nome do Senhor, e prendam Jesus e crucifiquem-o. E assim foi, irmãos. Pilatos não aguentou, irmãos, essa pressão e soltou Barrabás, irmãos. E é por isso que nós muitas das vezes não entendemos o que acontece, irmãos, pela face da terra, irmãos. Bendito seja o nome do Criador. Muitas das vezes somos tomados de aflição, de angústia. Bendito o nome do Senhor, irmãos. É porque o espírito de Barrabás que foi solto naquela noite, bendito seja o teu nome, está até o dia de hoje solto, irmãos, porque quiseram que soltasse Barrabás, que era homem homicida, que era homem mau, bendito o nome do Criador, mas preferiram soltar, prender e crucificar o nosso Senhor Jesus, que veio trazer para nós a salvação, irmãos. Glória ao nome do Criador, irmãos. Esse espírito de Barrabás, irmãos, está até hoje, bendito Deus, na terra, causando arruaça, cometendo crimes, tomando a mente dos homens, bendito o nome do Criador, aproveitando que o coração do homem é mau, perverso e desesperadamente corrupto, como diz na Bíblia. Glória ao nome do Senhor, irmãos. Aleluia, irmãos. Senhor Jesus carregou então a cruz, desde quando entregaram para ele, no ponto que entregaram a cruz para ele. Ele foi, irmãos, pelo caminho que se chama caminho do Gólgota, bendito seja o nome do Senhor. E esse caminho, irmãos, da onde o Senhor Jesus pegou a cruz e começou a carregar, tinha mais ou menos até a chegada do ponto da crucificação, 600 metros, irmãos. Imagine o Senhor Jesus, irmãos, carregando a cruz ferido, sangrando, com a coroa de espinho enterrada na sua cabeça, carregando aquela cruz pesada. Bendito seja o nome do Senhor. E tudo isso por quê, irmãos? Glória ao nome do Criador. Tudo isso por causa da minha alma e por causa da tua alma também, por causa do pecado, bendito o nome do Senhor, que nós somos pecadores e por causa disso o Senhor foi
moído na cruz, irmãos, foi açoitado, carregou a cruz. Enquanto ele carregava, muitos zombavam dele, muitos diziam: você não é o Cristo, livra-se agora, e batiam nele, irmãos. Tanto é, irmãos, que em determinado momento, Jesus Cristo, sangrando muito, fraco, bendito seja o nome do Senhor, ele cai, irmãos, com a cruz e tudo no chão. Bendito seja o nome do Senhor, e é solicitado pelos soldados que ali estavam fazendo a escolta, para que alguém ajudasse o Senhor a carregar até o ponto em que haveria de ser crucificado, irmãos. Bendito seja o nome do Senhor, irmãos. Irmãos, o Senhor Jesus não só carregou então a cruz, irmãos, se nós analisarmos aqui as Escrituras, o texto que nós lemos, ele não carrega apenas as Escrituras, irmão, mas ele carrega também o peso do nosso pecado. É por isso que a cruz pesava também, irmãos. Não é só, irmãos, ali uma questão física, mas sim também uma questão, irmãos, espiritual. Havia um contexto, irmãos, espiritual nisso tudo. O peso do pecado já começava a tomar conta, irmãos, do nosso Senhor Jesus. Se nós voltarmos às Escrituras, irmãos, aqui nos Evangelhos, nós vamos ver que no jardim de Getsemane, onde o Senhor estava orando, ele já começava, irmãos, a suar gotas de sangue, irmãos, porque já estava começando a sentir a ânsia da morte, irmãos. Bendito seja o nome do Senhor. E nesta noite, Senhor, vem através desta palavra dizer para nós, irmãos, aleluia, o quanto ele sofreu, o quão foi sofrido, irmãos, carregar a cruz, o quão foi sofrido, irmão, tomar 33 a 39 chibatadas com um chicote, irmão, de couro, bendito Deus, com osso nas pontas, rasgando a sua pele. Bendito seja o nome do Senhor, revelando para nós, irmãos, todo o seu amor. Bendito seja o nome do Criador. Aleluia, irmãos. Irmãos, no livro de Isaías está escrito assim: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Assim estava, irmãos, o Senhor Jesus. Veja, irmãos, que aqui Isaías, que foi um profeta, irmãos, que viveu ali nos anos 700 anos antes de Cristo, já apontava para o nosso Senhor Jesus, já apontava, irmãos, nas suas Escrituras, para a salvação. Bendito seja o nome do Senhor, irmãos. E aí no versículo 5 de Isaías ainda fala, do capítulo 53 ainda continua: mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, irmãos, e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados, irmãos. Pisadura significa, irmãos, as feridas profundas devido aos açoites, irmão, por causa dos açoites que aqueles soldados fizeram ao Senhor Jesus. Glória ao nome do Criador, irmão. Vejamos, irmãos, que o Senhor Jesus sofreu tudo isso por nós, por amor da minha alma e por amor da tua alma também, irmãos. Glória ao nome do Senhor. Mas tudo isso, irmãos, tinha o propósito eterno. Não é, irmãos, o Senhor Jesus não fez isso apenas por fazer, vou aqui me sofrer e vou morrer na cruz, depois eu vou ressuscitar e vai ficar tudo como está. Não, irmãos, tinha um propósito, irmãos, e o propósito, bendito seja o nome do Senhor, é a nossa salvação. Dentro desse contexto, irmãos, existiu ali então, bendito seja o nome do Senhor, o Senhor, através do processo de crucificação, irmãos, ele, bendito Deus, ele estava ali liberando primeiramente, irmãos, o perdão dos nossos pecados, como está escrito em Efésios, no capítulo 1, versículo 7, diz assim: em quem temos a redenção pelo sangue e remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Glória ao nome do Criador. Então está aqui, irmãos, a evidência de que o Senhor Jesus, através da crucificação, irmãos, estava na verdade, irmãos, bendito seja o nome do Senhor, primeiramente, irmãos, liberando, bendito seja o Senhor, o perdão, irmãos, pelos nossos pecados. Glória ao nome do Senhor. Também, irmãos, o Senhor, através do processo da crucificação, irmãos, ele estava nos reconciliando com Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Como está escrito em Colossenses,
no capítulo 1, no versículo 20, diz assim, aleluia, e esse versículo trata o seguinte, ele descreve a obra de reconciliação realizada por Jesus Cristo, através do seu sacrifício na cruz. A morte de Jesus na cruz trouxe a paz com Deus, glória ao nome do Senhor, reconciliando todas as coisas, tanto na terra quanto no céu, com Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Então é aqui, irmãos, no Colossenses, né, irmãos, está relatando que o Senhor, através, irmãos, do sofrimento, do sacrifício único da cruz, glória ao nome do Senhor, trazia para nós, irmãos, a reconciliação com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, o sacrifício da cruz também, irmãos, glória a Deus, além de trazer perdão para nossas almas, irmãos, para todas as almas que crêem no Senhor Jesus, e além de trazer para nós, irmãos, a reconciliação com Deus, ou seja, a nossa inimizade com Deus terminaria, irmãos, a partir do sacrifício da cruz que o Senhor Jesus fez por nós, irmãos. Ele também, irmãos, manifestou o amor supremo, irmão, como está escrito em Romanos, no capítulo 5, versículo 8, diz assim, mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, irmãos. Então esta passagem, irmãos, de Romanos, né, de Paulo, que mandou carta lá aos Romanos, esta passagem enfatiza o amor, irmãos, sacrificial de Deus, demonstrando através da morte do nosso Senhor Jesus, pelos nossos pecados, enquanto ainda éramos pecadores. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, nesta noite, irmãos, a palavra do Senhor trata da crucificação, da morte do nosso Senhor Jesus. Sabe, irmãos, mesmo ali, irmãos, morrendo na cruz, sofrendo, irmãos, porque a crucificação, irmãos, era uma pena de morte daquela época, cuja pena, irmãos, era a pior que pudesse existir. A crucificação era a pior forma de um homem morrer na cruz, irmãos. Por quê? Porque a pessoa ficava ali por dias, irmãos, pendurado na cruz, suspenso na cruz, através dos cravos, irmãos. O peso do corpo era sustentado, irmãos, pelos furos que eram feitos pelos cravos, irmãos, nos pés e nas mãos. Glória ao nome do Senhor. Irmãos, médicos relatam, irmãos, que a crucificação, além de todo o sofrimento em que a pessoa ficava ali naquela situação, causava uma febre, irmãos, que mais de 40 graus, chegava uma febre maior do que 40 graus, e isso os irmãos sabem, irmãos, que humanamente, se nós tivermos febre, irmãos, nós convulsionamos, bendito seja o Senhor, nós deliramos, irmãos, bendito o nome do Senhor. Então, irmãos, o Senhor Jesus sofreu tudo isso, mas mesmo assim, irmãos, mesmo sofrendo, quando percorreu todo o caminho de Gólgota, que são 600 metros, como o Senhor já deu de falar nesta palavra, chegando lá, irmãos, os soldados sistematicamente deitaram o corpo do Senhor Jesus na cruz e começaram então, irmãos, o procedimento de crucificação, bendito o nome do Senhor, perfurando as suas mãos e perfurando os seus pés, irmãos, com aqueles cravos, irmãos, e ali batendo. E o Senhor Jesus ia dizendo: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem, irmãos. Irmãos, o Senhor Jesus, ele não disse só uma vez isso não, essa frase o Senhor Jesus foi falando. Ali, irmãos, de acordo com os evangelhos, se nós lermos todos os evangelhos, de Mateus, Marcos, João, Lucas, enfim, todos os evangelhos que tratam aqui da história, da passagem, da missão do nosso Senhor Jesus, nós vamos perceber que o Senhor Jesus proferiu 7 frases, irmãos, na cruz, enquanto morria. De 7 a 8 frases que o Senhor Jesus falou morrendo, e todas essas frases o Senhor queria ensinar algo para nós, irmãos. Bendito o nome do Senhor. E uma das frases é essa que ele falou, que ele falava: Pai, enquanto os homens iam lá, irmãos, martelando os cravos em suas mãos, ele dizia: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Estavam falando daqueles homens, irmãos, bendito seja o Senhor. Glória ao nome do Senhor. No livro de Lucas, irmãos, ele usa o verbo grego
imperfeito, né? E ele diz assim, que enquanto os soldados iam realizando o procedimento de crucificação, o Senhor Jesus ia dizendo. Então, se ele ia dizendo, irmãos, está no gerúndio, ele ia dizendo. Então, o tempo todo o Senhor dizia: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem, irmãos. Em outras palavras, irmãos, o Senhor Jesus estava intercedendo ali, irmãos. Mesmo naquela situação, o Senhor Jesus estava intercedendo e defendendo aqueles homens, irmãos, que estavam matando ele e maltratando ele também, irmãos. Bendito seja o nome do Senhor, diante do nosso Deus Todo-Poderoso. Em outras palavras, o Senhor dizia assim: Pai, vira o rosto para lá, vira o teu rosto para lá agora, não impute esta maldade, não impute este mal agora, perdoa eles por amor do teu nome. É assim que o Senhor Jesus estava, em outras palavras, dizendo, irmãos, louvado seja o Senhor. A segunda frase que o Senhor fala, irmãos, na cruz, foi para um daqueles homens que estava com ele, e desafiava o Senhor Jesus: você não é o Cristo? Então desça da cruz, salve a ti mesmo e salve a nós também. Mas o outro, irmãos, que estava lá, ele, bendito Deus, repreende aquele outro homem e diz: Senhor Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino, irmãos. Louvado seja o Senhor. Nesta frase, irmãos, o Senhor dá uma resposta para aquele homem, irmãos, quase que imediata, soberana, bendito seja o nome, e absoluta, bendito é o nome do Senhor, respondendo então para aquele homem: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Irmãos, neste momento o Senhor então aqui decreta a salvação de alguém, irmãos. Mesmo estando morrendo, mesmo estando ali, irmãos, sofrendo, com dor, bendito seja o nome do Senhor, e sentindo tantas outras coisas, irmãos, o peso do pecado, irmãos. E não é só isso, irmãos, o Senhor Jesus sentiu o peso do pecado, sentiu dor, sentiu sede, sentiu tanta coisa, irmãos, e ainda a ira de Deus, irmãos, se acendeu contra o próprio Jesus, irmãos. Louvado seja o Senhor, bendito é o nome do Criador. Como assim, irmãos? A ira do Senhor se acender contra o próprio Jesus? Pois é, irmãos, Deus, Ele ama o pecador, mas Ele condena, abomina e odeia o pecado. Por isso a ira de Deus se acendeu contra Ele, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. E o Senhor Jesus estava firme no propósito, na missão de salvar a mim e a você também, nesta noite que está ouvindo esta palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui, irmãos, nós temos uma promessa clara, definitiva. E a palavra que o Senhor usou, irmãos, veja, que o bandido diz: lembra de mim quando estiver no teu reino. E o Senhor responde com outra palavra: paraíso. E, irmãos, a palavra paraíso vem do persa, irmãos, que significa jardim fechado, ou então lugar seguro e acolhedor, exatamente como é o reino de Deus, em que o Senhor Jesus promete para nós. Bendito seja o nome do Senhor. Irmãos, Ele garante então a salvação daquele homem, porque ele reconhece, irmãos, bendito seja o nome, a sua culpa. Aquele homem malfeitor reconheceu sua própria culpa, reconheceu, irmãos, a inocência do Senhor Jesus. Então, irmãos, nesse contexto, o Senhor Jesus vê arrependimento naquele homem. Por isso que o Senhor então, irmãos, bendito Deus, se compadece dele, bendito Deus, e diz que ele hoje mesmo estará comigo no paraíso. Glória ao nome do Senhor, irmãos. Aleluia. Esta palavra, irmãos, ela é poderosa. Bendito seja o nome do Senhor. Te diz o Senhor, bendito Deus, nesta noite, bendito seja o teu nome. O que tem te afligido? O Senhor te pergunta: o que tem te afligido nesta noite? Qual é a tua causa, a tua necessidade? Será que a tua necessidade é maior do que esta? Bendito seja o teu nome que está sendo apresentado nesta palavra, irmãos. Será que o nosso Deus é tão pequeno que não pode atender você, irmãos? O Senhor pode, irmãos, se você tiver fé, clamar o Senhor. Bendito seja o nome do Criador. O Senhor entra na tua família, entra na tua casa, na tua necessidade, irmãos, e o Senhor exalta, bendito seja o teu nome, para bendito seja o nome do Criador te fazer feliz. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia. Na terceira frase que o Senhor Jesus solta na cruz, irmãos, e estas frases, irmãos, é interessante,
que elas não são frases assim aleatórias e não são frases soltas, irmão. O Senhor foi proferindo, né? O Senhor foi proferindo essas frases e todas elas tinham significado. Quando ele dizia, Pai, perdoa porque não sabem o que fazem, ele estava liberando perdão, irmãos, para aqueles homens. Quando ele diz, hoje mesmo estará comigo no meu paraíso, o Senhor estava liberando então a salvação, irmãos, daquela alma. Bendito seja o nome do Senhor. E a terceira frase que o Senhor Jesus fala é, vendo ali a sua mãe Maria e os discípulos João, amado o discípulo João, ele diz, mulher, eis aí teu filho, e olha para o discípulo e diz, filho, eis aí tua mãe. Aqui tem algo muito mais profundo e espiritual do que nós imaginamos, irmãos. Aqui o Senhor Jesus está ensinando-nos que devemos nos preocupar com o sentimento das pessoas. Nós não podemos ser indiferentes, irmãos. Glória ao nome do Senhor. Aquele que conhece o Evangelho, aquele que conhece o Senhor Jesus, aquele que ama o Senhor Jesus e aquele que ama o seu Evangelho, irmãos, ele não pode, irmãos, olhar para a causa do irmão, não pode olhar para a causa do próximo, irmãos, e não sentir compaixão. Glória ao nome do Senhor. Estava ali, irmãos, a mãe e o filho chorando, e o Senhor Jesus, então, ensina, que nós, em outras palavras, está ensinando, acolhe a tua mãe, consola a tua mãe. Mãe, eis aí teu filho, consola o teu filho. Bendito seja o nome do Senhor. Glória ao Criador, irmãos. Aleluia, irmãos. Não, veja que no momento de muita dor absoluta, o Senhor, então, ele não reclama, irmãos. Ele não blasfema e não amaldiçoa. Glória ao nome do Senhor. Ah, mas ele era Deus, ele era Jesus. Sim, irmãos, mas nós não devemos esquecer que o Senhor Jesus estava ali na condição humana. O Senhor Jesus era homem. Bendito seja o Senhor. Estava sentindo dor como nós sentimos dor. Estava sentindo, irmãos, febre, sentindo sede como nós sentimos nos dias de hoje também, irmãos. Glória ao nome do Senhor. E o Senhor Jesus, irmãos, não amaldiçoou nenhuma vez, não disse palavras torpes, irmãos, sofrendo ali calado e ali somente soltando essas frases para nos ensinar, irmãos, para nos admoestar. Louvado seja o nome do Senhor. A mente e o coração do Senhor Jesus, irmãos, mesmo agonizando a morte, era, irmãos, a preocupação dele era com a nossa salvação e era com a nossa conduta espiritual também, irmãos. Por isso ele nos ensina através dessas frases, irmãos. Bendito seja o nome do Senhor. Era comum, irmãos, homens naquele templo, homens que eram crucificados, mas era comum amaldiçoar, como nós vimos a conduta do outro malfeitor, do outro ladrão que estava do seu lado, maldizendo e ainda falando contra o Senhor Jesus, desafiando o Senhor Jesus, desafiando, se o Senhor Jesus, se tu és o Cristo, desça da cruz, salva a ti mesmo e salva nós também. Veja, irmãos, ele estava amaldiçoando o nosso Senhor Jesus. E o Senhor Jesus ali calado, irmãos, esperando para começar a proferir as suas frases, irmãos, para nos ensinar. Bendito seja o teu nome. Mesmo na sua morte, o Senhor Jesus nos ensinava. Glória ao nome do Senhor. Aleluia, irmãos. Glória a Deus. Irmãos, a quarta frase que o Senhor diz é a mais emblemática, que todos nós conhecemos e muitas das vezes não entendemos, que é aquela famosa frase do Senhor Jesus, que é: Deus meu, por que me desamparaste? Ou quer dizer, ou ele falou lá na língua hebraica, né? O aramaico, não sei ao certo, mas ele disse: Deus meu, por que me desamparaste? É difícil nós entendermos essa frase, irmãos. Há muitas teorias em cima dela, mas ali, irmãos, o Senhor Jesus estava recitando os Salmos 22, irmãos. Se você pegar a sua Bíblia agora e abrir nos Salmos 22, você vai ver que os Salmos começam exatamente assim. Os Salmos inteiros descrevem, irmãos, com precisão profética, impressionante, o que Jesus viveu naquele dia. Zombarias, crueldade, cravo nas mãos, cravo nos pés, e ainda, irmãos, açoites, e ainda, irmãos, desafios daqueles que estavam ali assistindo a sua morte. Diziam: tu não és o Cristo, desça da cruz e salva-te a ti mesmo. Então, irmãos, o Senhor Jesus vivia esse vitupério, bendito seja o nome do Senhor. E ao citar os Salmos 22, ele revela
que tudo aquilo não é um acidente, irmãos, é cumprimento das Escrituras, irmãos. Bendito seja o nome do Criador, irmãos. Se nós pegarmos a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, nós vamos entender que todos os versículos apontam para o nosso Senhor Jesus. Glória ao nome do Senhor. Irmãos, mesmo naquele aparente abandono em que o Senhor Jesus vivia, aleluia, dizendo essas palavras, Deus meu, por que me desamparaste? Mas ele estava dizendo claramente para nós outras coisas, irmão. Dizia, tudo está dentro do plano. Era isso que o Senhor queria dizer com essas palavras, ao citar Salmos 22, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor, irmãos. A quinta frase, irmãos, que o Senhor solta na cruz, que o Senhor profere é, tenho sede. Foi a única coisa que ele disse. E olha, irmãos, que muitas das vezes nós nos enganamos com esta frase. Tenho sede, é porque ele está com sede. E aqui não se trata da sede física, dessa sede que nós sentimos para tomar água, irmãos. Essa sede, claro, irmãos, ele tinha sede, ele estava realmente com sede, como nós já dissemos, ele estava na condição de humano, irmãos. Estava sofrendo por nós ali na cruz. Bendito seja o nome do Senhor. Era normal e era, claro, irmãos, evidente que ele iria ter sede, irmãos. Alguém ainda, como nós lemos no texto, irmãos, molhou uma esponja no fel, que é o vinagre, e colocou em sua boca, irmãos. Bendito seja o nome do Senhor. Irmãos, mas ali o Senhor Jesus, quando proferiu a palavra, tenho sede, ele queria, irmãos, na verdade dizer que ele tem sede de nossas almas, que ele tem sede de salvar a nós, irmãos. Bendito seja o nome do Senhor. Essa era a sede, sim, que o Senhor Jesus sentia também junto com a sede física, do corpo físico, do corpo material. Bendito seja o nome do Senhor. O Senhor tinha sede, irmãos, da nossa atenção para o Evangelho. O Senhor estava com sede, irmãos, da nossa, bendito Deus, conversão à sua pessoa, que era o nosso único e suficiente Salvador, irmãos. Esta frase, tenho sede, irmãos, na verdade quer dizer isso. É a sede em que nós devemos ter, é a sede que o Senhor Jesus tem, irmãos, em querer, bendito Deus, que nós fiquemos à sua presença, professamos o seu evangelho. Glória ao nome do Senhor, irmãos. Bendito seja o Criador. Essa, irmãos, era a manifestação da sede do Senhor Jesus, não é só na carne, mas era sede também na sua alma, no seu espírito. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia, irmãos. Glória ao nome do Senhor. Nesta noite o Senhor faz uma pergunta, irmãos, por esta palavra para nós. É por isso que nós dizemos no início da palavra, que a palavra vem para nos constranger, irmãos. E esta pergunta vem para nós nesta noite. O que é que nós estamos dando para o nosso Senhor Jesus? Em retorno, irmãos, desta sede que Ele sente. Bendito seja o nome do Senhor das nossas almas. Glória ao Criador, o que nós temos oferecido para o nosso Senhor Jesus. Irmão, irmã, que está acompanhando esta palavra nesta noite, Senhor Jesus e o nosso Deus poderoso, por esta palavra te pergunta, o que você tem, bendito Deus, oferecido em retorno da sede do Senhor? Aleluia! Você está comprometido com o nosso Senhor Jesus? Você aceitou o perdão do nosso Senhor Jesus? Você, bendito seja o nome do Senhor, na faculdade onde você estuda, lá no seu trabalho, no lugar onde você frequenta, o que você tem falado? Você tem falado do Senhor Jesus? Você tem falado para as pessoas que Jesus é o seu único e suficiente Salvador? Glória ao nome do Senhor. A sede de Jesus Cristo, que naquele dia, era sobre isso que ele dizia, irmãos. É a sede, irmãos, de nós professarmos o seu evangelho, para nós falarmos para as pessoas, olha, existe um Deus poderoso que ama a nossa alma, tanto Ele ama que Ele mandou seu próprio Filho morrer por nós na cruz, por mim e por você também. Glória ao nome do Senhor Jesus, aleluia, bendito é Deus que manda esta palavra para nós. Irmãos, realmente se nós formos ver ali no Salmos 22, aquele mesmo citado há pouco, irmãos, na quarta frase, nós vamos ver que claramente está escrito assim, minha língua colou-se ao céu da boca. Então está confirmando realmente que o Senhor Jesus falava da sede espiritual e falava também da sede material. Tudo se encaixa, irmãos. Tudo se encaixa, tudo que está escrito no Novo e no Antigo Testamento se encaixa, irmãos. É o plano da salvação que começou lá
em Gênesis, irmãos, e vem de lá para cá, desde o seu primeiro versículo, apontando para a pessoa do nosso Senhor Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Então, irmãos, o Senhor Jesus está ali na cruz, irmãos, sofrendo por nós. Bendito seja o nome do Senhor, vivendo, irmãos, aquele sofrimento, aquele vitupério, ensinando nós através dessas frases. E como se não bastasse as 5 frases que nós já conhecemos, ele ainda fala mais uma frase, irmãos. Está consumado, glória ao nome do Senhor. O céu venceu, irmãos, bendito seja o nome do Senhor. A vitória está completa, glória ao nome do Senhor, aleluia. Irmãos, o está consumado do latim, vem do latim que quer dizer consumate, glória ao nome do Senhor. Aqui acontece algo crucial daquilo e muda completamente, irmão, o sentido de tudo aquilo que estava acontecendo naquele dia na cruz, irmãos. Porque quando Jesus pronuncia, irmãos, esta frase, está consumado, ele não está dizendo apenas, irmãos, que o seu sofrimento está terminando. Não é isso, irmãos. Glória ao nome do Senhor. Muitos se confundem com isso, irmãos. Então está consumado, o sofrimento vai acabar. Não, irmãos, o Senhor Jesus não está falando disso. Ele está dizendo algo maior do que isso, muito mais profundo, irmãos. O Senhor Jesus está dizendo da missão. A missão está cumprida, a obra está concluída. Glória ao nome do Senhor. Mas tem um detalhe muito importante nisso, irmãos, que geralmente passa despercebido por nós, quando lemos aqui as Escrituras, quando chegamos a esse ponto. Glória ao nome do Criador. Bendito seja o nome do Senhor. Porque, irmãos, aqui geralmente nós não percebemos, mas a palavra em que o Senhor fala, que está consumado, é utilizado pelo Evangelho de João, em grego. Na verdade, João usa o termo tetelestai, glória ao nome do Senhor. Esse termo, ele não é simplesmente o seu significado ao pé da letra, acabou, não é só isso, é algo mais forte, irmãos. Tetelestai, irmãos, significa completado, quer dizer aperfeiçoado, plenamente realizado, glória ao nome do Senhor. É uma expressão usada, irmãos, especialmente para falar da consagração do sacerdócio no Antigo Testamento. Então, no Antigo Testamento, irmãos, quando o sacerdote já estava pronto, bendito seja o nome do Senhor, usava-se então a palavra tetelestai, esse termo aqui, tetelestai em grego, bendito seja o nome do Senhor. Isso quer dizer, irmãos, segundo o texto e o estudo bíblico, isso quer dizer que Jesus, ele naquele exato momento, ele alcançou a perfeição completa do seu sacerdócio, irmão. Glória ao nome do Senhor. Ele é sacerdote e vítima ao mesmo tempo, não é, irmãos? Então, a entrega dele foi total e completa. Mas, irmãos, você pode estar pensando, mas o Senhor Jesus não era completo? O Senhor Jesus não era perfeito? Por que então tem esse termo? Bendito seja o nome do Senhor. Sim, irmãos, não resta dúvida. O Senhor Jesus era completo, era perfeito, irmãos, mas aqui está querendo dizer na condição em que ele estava de humano. Ele completou, irmãos, a vontade dele humana foi entregue toda ao Pai, foi completada, não tinha mais reservas, não tinha mais o que poderia ser feito. O Senhor Jesus cumpriu, bendito Deus, a promessa. O Senhor Jesus cumpriu a missão. Glória, era isso que o Senhor Jesus falava quando ele disse, está consumado. Glória ao nome do Senhor, referindo-se então à obra, à missão que lhe foi dada. Bendito seja o nome do Senhor, de salvar a nossa alma, salvar a mim, salvar a você também. Glória ao nome do Senhor. Irmãos, glória ao Criador. Aqui, irmãos, a questão de perfeição divina e perfeição humana, é esse contraste, irmãos, que está referindo-se então a esse tetelestai, glória ao nome do Senhor, aleluia, ao nome do Criador, glória a Deus. E a última frase, irmãos, que nós conhecemos, que o Senhor Jesus também, no momento da crucificação, no finalzinho, já para morrer, ele diz, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Aqui o significado espiritual disso é profundo demais, irmãos, porque não é só uma frase dizendo, então ele está entregando o espírito, ele vai morrer. Não é só isso, irmãos, bendito seja o nome do Senhor. No momento, irmão, que o Senhor Jesus diz isso, ele está morrendo, então ele está entregando tudo, ou seja, está entregando a confiança dele ao Pai, irmãos, bendito seja, a confiança do Pai, ele está confiando ali
severamente ao Pai, o nosso Deus. Estas palavras, irmãos, estão escritas no capítulo 31 de Salmos. Glória a Deus, que diz exatamente isso. Em tuas mãos entrego meu espírito. Glória a Deus. Mas a profundidade, irmãos, disso aqui é quando Jesus diz isso. Não é só uma citação casual. Glória a Deus. Não é uma citação simplesmente por causa da circunstância que ele está vivendo, que ele está morrendo. Não, irmão. A expressão aqui máxima, a Escritura diz que é a expressão máxima de entrega. Quando a pessoa diz, entrego a ti o meu espírito, ele está querendo dizer que ele está exprimindo ao máximo a entrega que ele quer fazer, bendito seja o teu nome, ao Pai. Glória a Deus, aleluia. Jesus disse, nesse instante final, está ensinando, nesse instante final, morrendo nos últimos suspiros, irmão, nos últimos segundos da sua vida, ele está nos ensinando exatamente como que nós devemos agir, como que nós devemos proceder diante da vontade divina, com entrega absoluta, irmãos, sem reservas, sem hesitação. Glória a Deus. Jesus está dizendo, irmãos, que tudo está nas mãos do Pai, seu Espírito, sua missão e sua vida, e é assim que nós devemos ser, irmãos, se entregar completamente para o nosso Senhor Jesus, como o Senhor, no passado, bendito Deus, nós sabemos, está escrito lá em Gênesis, que o Senhor cobrou de Abraão, seu filho, e Abraão não, bendito Deus, não reclamou, bendito Deus, não questionou, glória ao nome do Senhor, e simplesmente foi lá fazer o holocausto, e entregar o seu filho em holocausto para o nosso Deus, irmãos. E assim o Senhor Jesus também nos ensina, irmãos, que nós devemos fazer, bendito Deus, a vontade do nosso Deus, irmãos, sem reclamar. Devemos nos comprometer com o Evangelho, devemos, irmãos, bendito seja o nome do Senhor, sem, irmãos, bendito seja o nome do Criador, sem hesitar, irmãos. Senhor Jesus pedir para nós visitar alguém, vamos visitar alguém. Senhor Jesus pedir atender alguém que está passando por alguma necessidade, vamos fazer sem hesitar, irmãos, bendito seja o nome. Se entregar, irmãos, de corpo e alma para o Evangelho de Cristo que salvou as nossas almas, irmãos, bendito seja o nome do Criador, irmãos. Aleluia. Veja, irmãos, que se Ele era Cristo e fez isso, irmão, quando dirá nós que somos tão falhos, não é, irmãos, que somos tão frágeis diante das adversidades da nossa vida. Glória ao nome do Senhor, irmãos. Então a cruz exige resposta de nós, irmãos. Você já recebeu o perdão do Senhor Jesus. E a pergunta que o Senhor faz nesta noite: você está comprometido com o Senhor Jesus? Você está comprometido com o Evangelho? Glória ao nome do Criador. Nós estamos vivendo a gratidão de Cristo, irmãos, em obediência a este amor que Deus teve para com nossas almas, mandando o seu único Filho morrer por nós. Glória ao nome do Senhor, bendito seja o nome do Senhor. Nós temos que nos render, irmãos, nesta noite, à presença do nosso Senhor Jesus, ao senhorio do nosso Senhor Jesus e do nosso Deus também. Bendito glória, bendito é o nome do Senhor, glória a Deus nas alturas. Irmãos, esta é a palavra que fica para nós nesta noite, este alerta para que nós meditamos, irmãos, na morte do Senhor Jesus e meditamos nessas frases, irmãos, que o Senhor Jesus soltou, bendito seja o nome do Senhor, e cada frase Ele nos ensinou alguma coisa, irmãos, para nós, bendito Deus, praticarmos, irmãos, enquanto estamos vivos nesse corpo corruptível, carnal, até a vinda do nosso Senhor Jesus. Esta é a palavra, recebamos ela como vinda de Deus, e o nome de Deus seja sempre louvado. Amém.